Bom, hoje vamos falar um pouco sobre determinismo em saúde. O objetivo é tentar discutir um pouco de como as evidências surgem e de como as causas, o determinismo, os determinantes dos processos de saúde e doença são definidos por meio da epidemiologia, com o auxílio da epidemiologia. Bom, uma doença surge e acomete inúmeros indivíduos. Essa doença nova tem um potencial de causar morte. Claro que é uma situação preocupante. Então, a partir daí, dessa doença nova, desconhecida, em que nós não sabemos quem é o agente transmissor, quem que transmite, quais são os processos que levam à transmissão, nós vamos tentar descobrir qual é a causa dessa doença. Bom, primeiro precisamos saber o que é causalidade, o que definimos como sendo uma causa. Então, a causa de um evento mórbido é uma condição antecedente necessária para a ocorrência da doença. Então, isso é um fator importante, isso é um critério importante. Uma causa, ela tem que preceder o efeito. Esse critério tem que estar preenchido. Sem essa causa, a doença não acontece, né, de modo algum. Bom, quais são as abordagens que nós utilizamos para definir as causas e os determinantes de doenças? Os primeiros casos de doença, no caso do exemplo anterior, eles foram detectados por clínicos que acharam muito estranho que um determinado grupo de pessoas acabasse sendo acometido. Porque esse grupo de pessoas, geralmente, é, nesse grupo de pessoas nunca se observou essa doença. Então, somente em grupos de pessoas diferentes, pacientes idosos, imunossuprimidos. Então, nesse caso aqui, nós observamos que existe que as coisas acontecem, né, a definição dos determinantes acontecem a partir de determinadas situações, determinadas formas em que o pesquisador, um clínico, ele observa aquela doença, ele observa aquela condição e tenta descobrir. Então, a primeira coisa que a gente pode definir como chegar à causa de uma doença, a gente vai precisar de alguns instrumentos. Quais são os instrumentos que nós temos? Testes experimentais em animais ou culturas de células, experimentos naturais, observações clínicas e estudos com dados secundários, e estudos observacionais, coorte, caso ou caso controle, ou estudos randomizados. Então, esses seriam os passos que nós utilizaríamos, quer dizer, o arsenal que nós temos disponíveis dentro dos estudos epidemiológicos, da nossa prática epidemiológica, para definir determinantes de doença. A gente vai falar de cada um deles, né, no decorrer da aula, mas antes é interessante a gente saber que nem todos os estudos eles têm o mesmo poder de gerar evidência, uma evidência que você possa utilizar. Então, para isso, classicamente, você tem níveis de hierarquia dos estudos, quer dizer, dos estudos em que você tem um menor nível vamos dizer, de robustez da evidência gerada pelo estudo, até um nível mais alto, que nesse caso aqui são os ensaios clínicos randomizados e as revisões sistemáticas de ensaios clínicos randomizados. Então, o estudo por excelência em seres humanos, estamos falando em seres humanos, são os ensaios clínicos randomizados. Esses nos permitem chegar ao mais alto grau de evidência. Antes, um pouco, são os ensaios clínicos não randomizados, os estudos observacionais, coorte, caso controle, as revisões sistemáticas de estudos de nível 2. Nesse caso, podem ser revisões sistemáticas que utilizam evidências de estudos nesse nível de hierarquia. Abaixo tem os estudos transversais e os estudos de correlação, que são estudos descritivos, e o nível 4, o último nível, a gente considera opinião de especialistas, estudos de casos ou série de casos. Isso não quer dizer que esses níveis aqui não têm importância, não. É que esse nível aqui, a gente tem que provar o determinismo nos níveis superiores, níveis de hierarquia maior. Nós não vamos chegar a uma conclusão imediata dizer que determinado fator causa uma doença somente a partir de opinião de especialista ou a partir de estudos de casos ou de série de casos. Nós precisamos chegar, avançar no nível de evidência. Então, esses níveis aqui mais baixos de hierarquia dos estudos são muito bons para gerar hipóteses. Então, no caso anterior que nós discutimos sobre a doença nova, a primeira evidência de que a doença existia foi feita a partir de um estudo de caso, uma série de casos, 5 casos de uma doença nova foram descritos
E a partir dessa descrição começou-se a perceber que havia uma coisa diferente. E aí começaram a ser feitos outros estudos, aplicados novos delineamentos para tentar descobrir os fatores determinantes de, que causam essa doença. Né? E aí todas as estratégias foram utilizadas, até estudos na ciência básica, até estudos em seres humanos. Bom, se a gente consegue, por meio de estudos, comprovar uma associação, ela é real e espúria. Então, isso é outro problema que nós chegamos, e aí não vai ser o objetivo dessa aula a gente discutir isso. Se a gente chega, se nós conseguimos chegar a um fator determinante, aquela associação, ela é real ou ela tem algum problema relacionado a um erro do estudo, inerente ao delineamento do estudo. Então, isso aí a gente é, são outros fatores, são outros problemas relacionados aos estudos que não vão ser tratados, mas a gente pode adiantar que estão relacionados ao confundimento, viés e o acaso. Bom, partimos, é, dizemos que a associação, podemos concluir que a associação é real, ela é causal. Né? Nem toda evidência gerada no estudo, mesmo no estudo de alto nível, ela pode ser aplicada imediatamente. Precisa-se ter uma avaliação anterior, ou se preencham critérios que a gente chama de critérios de causalidade, que vamos discutir agora mais à frente, para que a gente possa aplicar isso na nossa prática. Então, um único ensaio clínico randomizado, por melhor que ele seja, ele pode não ser suficiente para gerar a evidência que a gente precisa para aplicar na nossa prática clínica ou para definir um fator determinante. Né? Então, a gente começa a discutir bem remotamente, né, as primeiras tentativas de se descrever critérios de causalidade, criados inicialmente por Henle em 1887 e depois aprimorados por Koch em 1882, ficaram conhecidos como os postulados de Koch, foram a primeira iniciativa. Koch foi aquele mesmo pesquisador que descobriu o bacilo de Koch, descreveu pela primeira vez o bacilo de Koch, o bacilo da tuberculose, e ele bota 4 critérios. Claro que esses critérios são muito ligados à prática dele, de microbiologia, mas já é uma tentativa de definir uma relação entre uma causa e um efeito. Então, a primeira coisa que ele coloca como critério é a associação com patógeno. Então, a doença tem que ter uma associação com patógeno. Ela tem que estar, o bacilo de Koch causa tuberculose, tem uma associação. Quando você tem a doença, você consegue isolar o patógeno. Se aquele patógeno que você isolou, ele consegue causar doenças se você inocular de novo em seres humanos ou cobaias. Né? E dessa geração dessa doença nesses seres humanos em cobaia, você consegue reisolar o patógeno. Então, é muito voltado para a visão microbiológica, mas é um passo importante na definição. Posteriormente, a gente vai discutir um pouco essa fase inicial dos primeiros critérios de causalidade, são importantes, a gente vai passar por uma coisa mais complexa depois, mais bem aprimorada, que se a gente for discutir causalidade, a gente vai até partir para a filosofia e não é objetivo, a gente tem que ser objetivo aqui nessa aula, tem que ser uma coisa que vai ajudar a compreender como que a gente chega aos fatores determinantes da doença, mas eu queria explicar também um pouquinho de modelos de causalidade. Né? O modelo de causalidade mais simples que nós temos, e ele explica muito bem as doenças infecciosas, é o que a gente chama de tríade epidemiológica, em que você tem uma interação entre o suscetível, o agente e o ambiente. Essa interação pode levar a um processo de saúde e doença. Então, essa tríade epidemiológica que se baseia, que foi base, desculpe, que foi em que foi baseada toda a nossa prática preventivista ou higienista, como se queira chamar. Então, todo o avanço que a gente teve, principalmente nas doenças infecciosas, elas se basearam nesse conceito de que existe uma relação intrínseca, né, entre suscetível, agente e ambiente, que se nós interferirmos em qualquer elo dessa cadeia, nós vamos conseguir interferir no processo de saúde e doença. Então, quando na hora que você dá uma vacina, você acaba com o suscetível. Na hora que você dá um antibiótico, você acaba com a gente. Na hora que você faz o saneamento básico, você implementa o saneamento básico, você melhora as condições do ambiente e você previne que o agente suscetível se encontre. Então,
Então, essa prática, essa teoria, ela que permitiu grandes avanços. Ela, por exemplo, a gente pode dizer um avanço fenomenal, que foi o controle da varíola, a partir justamente da interferência do suscetível, né, da nova vacina, e outras doenças imunopreveníveis, só que ela tem um problema, ela se esgotou. A gente sabe que hoje, principalmente na segunda metade do século passado, o perfil epidemiológico começou a mudar na população. E esse perfil epidemiológico se favorece ou começam a surgir muito mais, tem um impacto muito maior na saúde da população, doenças crônicas, que são multifatoriais. E que uma relação dessa tão linear, tão direta, pode não ser observada. Então, às vezes, o sujeito, para ter câncer, ele às vezes demora 30, 40 anos de uma exposição, por exemplo, o tabagismo. Né? E a gente conhece também casos assim, muito comum de pessoas que fumam e que não têm câncer. Então, as relações entre doença, né, os determinantes e as doenças, e as suas doenças, se tornam mais complexas e não tão fortes. Quer dizer, você intervir num único determinante pode não resolver o problema, porque a gente tem doença, a questão da multifatorialidade. Então, a temporalidade, né, doenças não infecciosas, a gente relacionado a doenças não infecciosas. Então, esse é um grande problema hoje. Algumas teorias foram criadas, uma delas é a torta de causalidade de Rotman, de 1976, e ele utiliza, né, conceitos filosóficos, inclusive, a causa de qualquer efeito deve consistir de uma constelação de componentes que agem em conjunto. A partir daí, ele começa a definir alguns critérios, é, ele dá uma nomenclatura que ele chama de causa suficiente, um mecanismo causal completo, um conjunto de condições mínimas de eventos que invariavelmente produzem a doença. Então, o tabagismo é um fator relacionado ao câncer de pulmão. Todavia, por si só, ele não é uma causa suficiente. Ele, por si só, não causa o câncer de pulmão. São necessários outros fatores que, em conjunto com o tabagismo, vão levar ao câncer de pulmão. Né? Então ele bota também causa componente, é o fator minimamente suficiente para causar a doença em conjunto com outros fatores componentes. E a causa necessária, é uma causa componente que sem a qual não ocorre a doença. Então está aqui, a gente tem as tortas de causalidade, nós temos vários fatores componentes, né, desculpe, várias causas componentes, que juntas se tornam uma causa suficiente. E a gente pode ter vários arranjos de causas que causam a doença. Então, a pessoa que fuma, ela pode ter câncer de pulmão, mas o tabagismo ele não é uma causa necessária. Ele não está em todos os ele, ele não está em todas as situações, todos os arranjos de causas que levam à doença, no caso o câncer de pulmão. Nesse caso aqui nós temos a causa A, ela é uma causa necessária, ela está em todos os arranjos que levam à doença, que formam uma causa suficiente. Né? E isso é muitas vezes muito difícil de observar na prática clínica. Né? Às vezes é difícil imaginar uma doença que tem essa conformação aqui. Mas é um modelo que explica e que ajuda a gente. A questão toda de você pensar em teorias de causalidade ou modelos de causalidade é justamente para te ajudar a ajudar os gestores, os pesquisadores a interferir na doença. A gente precisa conhecer a doença, como ela se comporta, a história natural é outra forma de explicar a evolução das doenças para poder melhorar a situação do paciente. Bom, diante disso, a gente vai ter um critério mais elaborados, que a gente chama os critérios de Hill. Esses critérios de Hill eles foram inicialmente feitos, né, pelo próprio Hill. O Hill é aquele mesmo do Darwin Hill, que foi um dos primeiros a descrever a relação entre câncer de pulmão e tabagismo, e que Hill ele foi solicitado a fazer um trabalho em que ele elencasse critérios de causalidade para o câncer, no caso o câncer de pulmão, e ele fez isso magistralmente. Ele juntou várias evidências, vários trabalhos e fez uma coisa que a gente usa, teve um resultado que a gente utiliza até hoje. Claro, a gente tem que ter reservas, não é uma coisa estática, fechada, absoluta. Então, os critérios de Rio, eles são os mais conhecidos, são os mais utilizados. Bom, quais são os critérios que ele utilizou para definir se uma doença está relacionada a um efeito, um determinante está relacionado a uma doença ou não?
Então, o primeiro critério que ele coloca, o mais importante, talvez não, o mais importante, é que uma causa tem que anteceder seu efeito. Então, não existe uma doença acontecer depois, né, desculpe, antes do efeito. Uma doença acontecer antes da causa. Não existe isso. Né? Então, temos que a temporalidade, às vezes, é difícil de você observar, principalmente nos estudos de corte transversal e de caso-controle. Estudos retrospectivos, você às vezes não consegue definir temporalidade. Isso pode atrapalhar na definição do determinante. Se um estudo desse chega a um determinante, ele chega a uma associação, você vai ter que avaliar se essa associação tem temporalidade, se foi antes ou se essa causa aconteceu antes do efeito. Muitas vezes isso é difícil. A gente não vai discutir características do estudo, mas tem outras aulas que falam sobre essa questão. Aulas no canal. Força da associação. Então, uma associação é forte, é melhor que uma associação fraca. Então, quanto mais forte for a associação, melhor vai ser a sua evidência. Né? Só que você, para chegar a uma associação, você depende de outros fatores. Por exemplo, o contexto das exposições existentes. Às vezes, em determinado contexto, aquela exposição não é tão importante ou não é tão forte, e você pode não chegar a uma conclusão que pode ser importante para um outro contexto. Então, isso é um problema. Mas quanto mais forte a associação, mais provável que haja uma relação de causa e efeito. A relação dose-resposta, quando você aumenta a dose, a resposta é mais intensa. Então, um aumento sucessivo da exposição é seguido por um efeito cada vez maior. Nem sempre isso é visto. A maioria das causas não tem esse comportamento. Às vezes você tem, muito comumente, aquele efeito limiar. Você chega no limiar, pum, desencadeia. Não tem um efeito dose-resposta bonitinho, né? Aumenta, aumenta a dose, a resposta é maior. Não, às vezes você chega até um limiar onde você não tem a resposta. Quando você chega naquele limiar, acontece a doença. Consistência, então vários estudos com metodologias diferentes chegam à mesma conclusão. E aí essa mesma conclusão fortalece a conclusão anterior. Uma fortalece a outra. Né? Então, isso é uma dificuldade porque muitas situações você não pode fazer estudos experimentais, que são os estudos mais fortes, que têm evidência mais forte, o nível de hierarquia é maior por questões éticas, mas quanto mais estudos houver sobre determinada doença que cheguem à mesma conclusão, né, que cheguem à mesma associação, mais forte vai ser a sua tendência a acreditar que aquele determinante está causando a doença. Plausibilidade biológica. O conhecimento sobre o mecanismo da doença estabelece as relações. Então, se você sabe que determinado agente causa doença, você conhece aquele mecanismo biológico, aquilo ajuda a te explicar, a te definir que aquele fator ele é um determinante. Se você não conhece ainda o mecanismo, fica mais difícil. Então, um exemplo clássico que a gente tem é o exemplo do Darwin Hill. Quando eles falam, hoje para a gente é muito fácil falar, não, o cigarro causa câncer de pulmão. Mas o Darwin Hill na época não foi tão fácil para eles. Né? Eles tiveram que explicar, até porque eles não sabiam qual era o mecanismo biológico de evolução do tabagismo, o que o tabagismo causava no organismo para causar o câncer, para levar ao câncer. Então, para eles foi mais difícil. Se eles tivessem a plausibilidade biológica na época, seria mais fácil. Em especificidade, uma causa leva somente ao efeito. Então, algumas doenças genéticas, a trissomia do 21 causa síndrome de Down, mas isso às vezes não acontece. Não nesse caso da síndrome de Down, mas existem exposições que causam vários efeitos. O tabagismo não causa só câncer de pulmão, ele pode levar a outros efeitos, por exemplo, DPOC. Às vezes se não encaixa. Então, eu estou falando os efeitos, os critérios, eles vão ficando, tem problemas. Né? Temporalidade, talvez, com certeza, é o mais forte. Depois aqui já começa a ter algumas ressalvas. E a gente começa a observar que isso não é tão definitivo. Bom, para finalizar, tomar cuidado com isso que eu falei anteriormente, né? As relações de causa e efeito são essenciais. A gente precisa saber se uma determinada situação causa determinada doença, uma determinada exposição causa uma determinada doença. Por quê? Eu preciso intervir. Eu preciso fazer uma ação de saúde pública, uma ação individual que vai interromper a evolução dessa doença. Então é essencial que eu conheça isso. No caso o primeiro caso que a gente falou,
na realidade tratava-se do HIV. Quer dizer, no início, o HIV era uma doença que foi descrita como um relato de caso, né, 5 jovens pacientes com pneumocistose, e depois descobriu-se que era causado por um vírus, mas depois de muito tempo e depois de muita pesquisa. Então, o primeiro passo para eu saber como evitar essa doença é saber os seus determinantes. Então, a definição de causalidade é um caminho longo, muitos estudos. Então, um único estudo não é suficiente para a gente definir se determinado fator é um determinante. Precisamos de mais evidência, mais evidência. Por isso, às vezes, é precoce você utilizar um estudo muito recente e você dizer que aquilo ali pode causar vários erros já foram causados por causa disso. Então, e para finalizar, atentar para o grau de geração de evidências de cada estudo. Isso é importante. Não dá para tirar de um estudo transversal uma evidência forte. Então a gente tem que obedecer ou ficar atento àqueles níveis de hierarquia, né? Então essa aula a gente termina aqui e mais para frente vamos falar sobre problemas na condução de estudos e vale a pena voltar nas aulas de estudos descritivos e analíticos para ver a característica de cada estudo e dizer e para saber quais os problemas que você pode ter quando você utiliza as informações geradas por esses estudos. Até aqui.